Alô você, quinta-feira, estamos aqui de volta nessa mesa. O Código da Terra está no ar. Eu sou o Thiago Marra e nós temos o privilégio nessa mesa aqui de estar com ele novamente, empresário, esse homem bonito, esposo da Gabriela, Leisival Júnior. Bom dia para vocês que nos acompanham, pessoal. Hoje nós temos novidades aí, então sempre atento no mercado imobiliário, trazendo mais informações e acompanha a gente. Esse menino, então, que é um foguete, é Guilherme Fernando. Tudo bem, Guilherme? Mais uma vez, que bom ter você conosco. Bom dia com alegria, que seu dia seja com você, maravilhoso. Vamos junto, Thiagão. É famoso. Eu acho que o sonho de toda energética é ter a foto do Guilherme, a dele. E hoje, um dia especial, nós estamos aqui com outro Guilherme, Guilherme Vilela, mais conhecido como Vilela, coordenador comercial, entende muito do mundo financeiro, do mercado imobiliário, tem lançado sucessos, né, na expansão urbana dentro do estado de Goiás. Bem-vindo, Vilela. Obrigado, Thiago. Obrigado, Leisival. Obrigado, Guilhermão, aí, pela oportunidade. Um prazer imenso estar participando com vocês aqui hoje do podcast de vocês. E, é claro, a oportunidade de, né, trazer mais informações do nosso mercado imobiliário aí, que sempre está crescendo aí de forma agressiva. Então, obrigado pela oportunidade aí. Que bom. Você que está conosco, Leisival, Guilherme, Vilela, qual que é o tema aqui hoje? A Bíblia é clara, né? Que Deus falou para a gente o quê, Guilherme? Dominar a terra. Exato. Deus colocou nós aqui na terra e falou para o homem, domina. Mas como dominar, Leisival? Porque para fazer isso tem que ter estratégia, tem que ter conhecimento, tem que entender, tem que ter o quê? O código. E nós estamos aqui nessa mesa para decifrar o código da terra. É só comprar, é vender. De que forma a pessoa elabora uma estratégia para enriquecer, para trabalhar, para faturar algo com aquilo que nós pisamos todo dia sobre ela, que é a terra, né? E o Vilela está aqui e a gente vai te pôr na parede, viu, Vilela? Porque o Vilela trabalha com lançamentos e a gente quer entender o seguinte, Guilherme. Em outro episódio, nós até comentamos aqui, aquela máxima, né? Quem compra terra não erra, né? Será que é mesmo assim, Guilherme? Vamos ver a fundo, hein? Será que quem compra terra não erra? Vilela, todo lançamento, né, bonito, ele vale a pena? Será que aquela maquete bem elaborada não traz amanhã um futuro triste? Um lucro que se apresenta como bonito, amanhã pode se tornar algo feio? Então nós queremos começar aqui hoje com você, entendendo se tudo que está no lançamento vale a pena. O que o cliente ele tem que saber? Hora de comprar, o que comprar ou o que não comprar. Como que você que lança tem essa visão de falar, gente, é o segredo que está por trás dos bastidores de nós que estamos apresentando para o mercado, no horizontal, no vertical, na área rural, na área urbana. O que você nos fala assim, Thiago? A sacada, na verdade, é essa. Thiago, seguinte, o mercado imobiliário, ele tem toda a sua mística, né, dos empreendimentos, dos lançamentos. E hoje, assim, falando um pouco sobre o que lança, né, essa questão de o tão quanto isso é oportuno, isso vai muito... Todo empreendimento ele tem um objetivo. Todo empreendimento ele tem um quê, um porquê e um para quem. E todo empreendimento ele tem uma história. É igual eu uso o exemplo da Coca-Cola. Você compra Coca-Cola porque você gosta? Qual que é o sabor que tem Coca-Cola? Você sabe qual que é o sabor que tem Coca-Cola? Você compra porque ele tem uma história. Sua infância você tomava Coca-Cola, existe uma história atrás daquilo ali e virou um costume. O mercado imobiliário ele se baseia muito nisso. Por quê? Todo empreendimento ele é oportunidade, mas para você, às vezes, um empreendimento ele pode ser oportuno por conta da região, certo? Pode ser oportuno por conta de uma questão de investimento, pode ser oportuno porque a planta do apartamento ela te agrada. Uma coisa que eu nunca vi no mercado imobiliário foi empreendimento, qualquer empreendimento, seja lote, seja terreno, seja condomínio, loteamento, casa, apartamento, desvalorizado. Isso é óbvio. Tem empreendimentos, tem produtos que vai ter sua margem de valorização acima até do mercado, e tem outros que vai ter uma valorização no médio e longo prazo. Só que cada um ele tem uma entrega e um objetivo final. Um exemplo, que eu posso trazer de exemplo, o que é? Às vezes você está buscando um objetivo de um apartamento, por exemplo, por conta de uma localidade. E às vezes, dependendo da demanda, se você estiver ali buscando objetivamente uma localização, se não tiver nenhum outro empreendimento que te sirva, você vai pagar o preço daquela região.
Então, da mesma forma o terreno, se você estiver disposto, eu falo manobrar a questão de localização, você vai ter empreendimento mais oportuno do que quando você tem um objetivo de localização, por exemplo. Então você vai ter um empreendimento que às vezes não é para investimento, eu tenho uma localização que vai estar vivendo uma valorização a mais. Eu tenho outra região que está vivendo uma valorização mais estagnada, ela vai ter uma valorização mais a médio e longo prazo. Outras vai ter uma valorização mais imediata, como por exemplo a gente teve lá na Alteza, né? Uma valorização em pouco tempo, uma valorização mais de 20%. Então isso vai muito da demanda. Vai também da demanda. Obviamente tem regiões que têm demanda reprimida. Então, assim, tem empreendimento, por exemplo, hoje um exemplo que a gente traz do Alteza é que o empreendimento teve aquele sucesso porque não foi preço. A gente tinha um preço de metro quadrado compatível à região, mas porém foi o desejo da metragem. A gente não tinha aquele desejo de uma metragem menor, onde que refletiu no ticket médio do produto. Então, obviamente que o produto, quando ele é bem embalado, poderia ter um empreendimento que não tivesse tanto sucesso, poderia. Mas só que tudo é um contexto, é a história que se conta, é o que eu vou entregar, como eu vou, né? Como que eu vou entregar aquilo, é a condição que eu vou trazer aquilo, então quando vai ser oportuno para você. Talvez a oportunidade está na localização, talvez a oportunidade está na condição de pagamento, talvez a oportunidade ela está no objetivo final, é construir uma casa. Então vai muito da história e sonho, né? Então tudo ali tem um objetivo final específico para a gente falar de valorização. E aí, Guilherme? Uai, rapaz, em relação a isso, o que eu vejo? Faz muito sentido o que o Vilela abordou, vai depender tudo de qual que é o seu anseio, né? Por exemplo, eu comprei e tenho essa experiência para mim, de também não só vender, mas comprar, né? Então fui muito feliz, por exemplo, nas minhas primeiras compras do Florata, consegui vender curto prazo, para mim foi vantajoso, fiz um dinheiro de forma rápida. É claro que se fosse meu intuito, se eu quisesse topar ali, ter fôlego e segurar mais tempo, né, até a entrega do condomínio, pós-entrega do condomínio, que eu vejo que tem toda essa questão também. O condomínio, da hora que você lançou ali, abriu venda, até você entregar, ele vai ter uma X valorização. Beleza, a partir do momento que entregou, e aí você vai fomentando construções, boas casas, vai desenvolvendo, vai tendo um adensamento ali, outra valorização. Depois continua e tende a valorizar, tende, mas de uma forma um pouquinho mais menor, né? Um pouquinho mais tímida, né? Comparado ao que teve antes. Então assim, a curto prazo também é um bom negócio. A longo prazo, médio e longo prazo, melhor ainda. Então assim, das minhas experiências, não só como corretor, né? Mas como cliente, falando como cliente, como investidor, comprou, revendeu para esse fim, para mim foi maravilhoso. Hoje arrependo um pouquinho, se eu pudesse eu tinha segurado um lote para mim lá ainda, né? Mais no intuito de construir. Ontem a gente até estava dando uma volta lá, a gente conversou, né? Por conta que não para de valorizar. Exatamente. E o condomínio cada dia mais está mais cada vez mais belo, são excelentes obras arquitetônicas, são as casas sem igual. Então assim, o lugar que você olha, você dá uma volta lá dentro, você sente aquele refúgio, aquela natureza, você quer morar ali, você quer aquela região. Então assim, ao meu ver, seja como vendedor, como cliente, consumidor, eu vejo muitos benefícios em relação a você comprar o terreno na planta. Seja para você revender depois, esperar para construir, morar e usufruir daquilo, ou até mesmo construir e revender construído. A gente atende muitos clientes ali que estão sendo bem sucedidos e estão nessa pegada de ser construtor ali na região. Então é isso, Thiago. O que eu observo, Vilela? Existe o comprador, sonhador, né? Que é aquilo que você falou, ele vai pela geografia. Eu quero morar aqui, eu não olho o preço, né, Leisval? Eu quero morar aqui. Então, seja no momento do lançamento, da implantação, ou depois que já houve uma rampa de valorização, eu vou pagar porque eu moro aqui. E agora aquela pessoa que é a longo prazo, né, como o Guilherme bem colocou, não, minha visão é acumular patrimônio, eu vou investir, eu quero tirar o meu dinheiro aqui, uma renda mensal e aplicar ela em terreno. Ele vai pegar um por mês que ninguém sabe onde pode parar aquele valor, né? No entanto, a gente sabe que vai render mais que diversos outros tipos de aplicação. Então, aquela ideia de quem compra terra não erra, é verdade. Pode ser que seja uma alegria mais tímida. Exatamente. E pode ser que o sorriso seja de orelha a orelha, né? Mas ele vai sorrir. Mas ele, então, de fato, ele vai sorrir. Agora, Vilela, você que está aí formando pessoas, né? Treinando pessoas, o Leisval também tem muito dessa experiência de
de lançar corretores, né? Você está aí aperfeiçoando pessoas. O que eu quero colocar para nós aqui, Guilherme? Pessoa que nos assiste, a maioria, né, não são corretores. E o que a gente quer aqui agora é instruir as pessoas, porque existe uma diferença, Vilela, do broker, né, daquela pessoa que é um analista, que é um consultor, que a pessoa vai sentar na frente dela e ela vai ter a expertise para instruir o que comprar, na hora de comprar, como comprar, qual fluxo ela vai, se é o momento daquela, para ela, se é de fato oportuno. E existe aquele tomador de café, né, Vilela? Existe aquela pessoa que senta numa mesa e começa a ligar. Então, o que eu quero que a gente eduque as pessoas de forma geral, até para que essa profissão nossa ela comece a ter a credibilidade que ela tem que ter perante a sociedade. Então, como você enxerga, Vilela, o posicionamento do corretor para eu, comprador, falar assim, eu posso ouvir essa... Eu não sou corretor, eu sou comprador. Eu quero saber quem que eu olho, que está me ligando, que está fazendo contato, entrei dentro do stand de vendas, passei na porta do empreendimento, como que eu avalio para falar assim, eu posso ouvir essa pessoa? Ou se eu falo, Leisval, não, essa pessoa eu não devo confiar. Porque, Vilela, você concorda comigo que muitas pessoas vão comprar uma única vez? Algumas pessoas compram e revendem e vão acumulando, mas tem muita gente que é o acúmulo da vida dela e aquela a única coisa que ela vai lavrar uma escritura. Ela não tem que saber quem vai instruir ela a fazer isso. Como que você pode falar para quem está nos assistindo, falar assim, olha, a hora que você sentar na frente de uma pessoa, no mínimo, né, para ela ter um checklist, é isso que ela tem que te apresentar para você confiar aquilo vai ser a memória da sua vida, né, em termos de patrimônio. Tiago, seguinte, hoje o estado de Goiás, né, hoje em si o estado de Goiás tem mais de 40 mil corretores cadastrados, né? Quase, mais do que alguns habitantes que alguns municípios menores têm, né? Então hoje são mais de 40 mil corretores ativos cadastrados no Cresce. O mercado em si, o mercado imobiliário, a corretagem, ela tem um preconceito, tem uma parte de preconceito que ela vem de anos, né? O corretor, ele iniciou como simplesmente um intermediador. Ele era ali uma pessoa que atravessava no meio de uma negociação e ali ele era um intermediador para usufruir de uma porcentagem ali porque indicou, seja que indicou imóvel, seja porque indicou o cliente. E isso pegou uma mística muito grande. Goiânia em si foi uma das primeiras capitais a começar a formalizar o posicionamento de corretor. Então hoje a gente tem uma parcela de clientes que tem o preconceito. Mas corretor, vamos dizer a palavra assim que a gente escuta, mas todo corretor é malandro. Não. Não é que é malandro. Infelizmente, a gente tem uma parcela de corretores hoje no mercado que na verdade carregam simplesmente, não carregam como função principal. Eles carregam como um quebra-galho, se deu bom, se não deu, um bico, e isso vai. Então assim, hoje o mercado, eu mesmo assim na conversa com alguns parceiros, eu sempre falo assim, acho que a premissa principal para o corretor, na verdade, para ele se tornar altamente profissional, né? Porque até um dentista, qualquer um pode ir lá formar numa faculdade fafifó da vida, tirar um certificado, seja um advogado também, pode ir lá passar no AB, que não é um bicho de 7 cabeças, mas se o cara estudar lá meia boca, ele consegue tirar, ele consegue passar no AB, tirar um registro ali, mas isso não garante que ele é um profissional, não garante que ele é o melhor profissional do mercado. Só que para ele chegar, um exemplo, o advogado, para ele formar, ser bacharel, tirar ali a OAB e se tornar um profissional qualificado, ele precisa sempre estar em aprendizado. Eu falo mesmo, esse ano eu completo 10 anos de mercado, mas sempre com a premissa que, independente da minha função, independente de onde eu esteja, sempre estou aprendiz e sempre serei aprendiz. O que isso significa para mim? Tem alguns corretores que carregam muita vaidade. Eu faço tantos milhões. Eu fiz resultado em tal lugar. Gente, isso daí é uma coisa que a gente luta para poder fazer, mas é uma coisa que a gente não carrega. Então, assim, e tem muitos corretores que têm essa vaidade e se alimenta disso. E o mercado, ele tá num ciclo. O mercado, ele tá, e a gente vê aí agora as tecnologias, né, as inteligências artificiais aí pegando pesado em todas as ferramentas que entrar dentro do imobiliário hoje. Tem inteligência artificial, seja do atendimento ao pós-venda. Então, assim, só tem gente que se prende a isso, a resultados. Esse cara vai ficar para trás. Daqui 5, 6 anos, esse cara ele não se sustenta no mercado.
Porque o mercado hoje ele Concordo. exige muita qualificação nossa de informação. Nós que estamos aí em foco em terrenos, é informação. Às vezes eu vejo mesmo no dia a dia, assim, como coordenador, tem às vezes corretor que está ali dentro do stand, ele não sabe as informações principais, primordiais para vender o empreendimento. Ele está ali por estar, simplesmente porque o cliente de novo. Mas o cara não está qualificado de informação suficiente. Então esse cara ele vai ficar para trás. Por quê? Você não entende que hoje uma inteligência artificial ela tem informações o suficiente para poder alimentar um cliente do que às vezes um corretor mal preparado? Então às vezes o cliente vai optar, obviamente que a gente entende que esse TED a TED de estar frente a frente com o cliente, esse tato emocional, porque a venda ela tem uma parte de emoção, ela se cumpre, mas quando o cliente ele se sente seguro, ele vai confiar muito mais no IA do que num corretor despreparado. E a gente fala mesmo assim, corretores, hoje tem uma parcela muito grande de corretores que, uma frase que eu falo, às vezes dói para alguns. Quem está na farofa sempre vai estar na farofa. O que isso significa? Tem um corretor hoje que simplesmente ele carrega, eu sou só mais um no mercado, que eu vendi, vou chegar ali. Tem corretor que não tem o profissionalismo de ética mesmo, quando a gente fala ética, na conduta de levar o bom negócio ao bom negócio. O cara leva, ele já começa na artimanha, seja na negociação, seja na intermediação, fica querendo ou não, hoje a nossa obrigação hoje é criar esses processos para, né, reprimir esse tipo de atitude. Só que esse cara, você me entende que ele começa de uma certa, vamos dizer, ele começa na farofa, qual que é a probabilidade desse cara chegar num alto escalão no mercado imobiliário? É zero. Ele vai estar ali, ou em qualquer momento ele vai sair dali. Aí é o cara que você vai escutar assim, ó. Ele sempre fala, o mercado tá ruim, o mercado não vende, Não presta, o mercado não presta. Economia. É economia, é o juros, é o presidente, é o governador, é o prefeito, aí põe a culpa, ó Deus, ó céus, ó terra. A imobiliária que eu tô, aí imobiliária vai ver que o cara eu tô, já é o passou, lead, já passou em tudo. 30. É o coordenador. Exato. O coordenador não presta, o coordenador não dá suporte. Mas, primeiro, antes de tudo, eu mesmo falo porque eu faço essa lição para mim mesmo. O que eu quero ser hoje? Nós, como você como empresário, você como gerente, eu como coordenador, somos totalmente autônomos empresários autônomos, e a gente segue uma função que temos que sair de casa com o primordial de o que eu vou fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje para me dar a qualificação de como coordenador, do que eu quero ser como coordenador? Ou você, como que você quer ser como corretor? E o cara às vezes leva isso simplesmente como que eu posso dizer, na brincadeira, sabe? Não leva realmente no profissional. A gente pega, vocês que estão no mercado, vocês conseguem ver isso. E o bom é que isso é tão palpável, né? A gente, às vezes, só de olhar, a gente já consegue falar, cara, esse cara aqui, ele Vilela, tem... mas se eu sou um cliente, aí eu entro no stand de vendas. O Thiago iniciou com a ideia da premissa era essa, de que eu não tá estampado na cara do corretor que ele está capacitado ou não para poder passar essa informação. Como nós vezes já chegamos à conclusão aqui que você entra no plantão, tem corretores de vários tipos. O corretor já está preparado, outros não. E aí, para o cliente, você acha que existe uma maneira, às vezes algumas perguntas iniciais que o cliente pode fazer para poder entender se aquele corretor está capacitado ou não, para poder passar informações sobre aquele produto? Perguntar se é da minha casa. Anota aí, o Guilherme desvendou o mistério. Primeiro código que tá aí. da minha casa tá o quê? Não existe, né, cara? Olha, essa questão de conduta, até porque assim, quanto o corretor ele precisa ter essa conduta para transparecer para o cliente, quanto o cliente também precisa ter essa conduta, né? Esse checklist, o que é? A gente entende que tem vendas que ela é movida por emoção, ela tem um significado ali de um sonho, às vezes de uma realização, às vezes não é nem um investimento, mas é a realização de um sonho. E a gente sabe que quando a emoção ela supera isso, a cliente fica cego, ele não vê, o cara já fala informações ali, altamente ele embolora tudo ali e faz a venda na emoção. O cliente chega, vai pensar, na hora que ele põe a cabeça no travesseiro, ele começa a pensar, é a venda que distrata. Então assim, primeiro ponto, o cliente ele tem que se auto-perguntar qual que é o objetivo dele ali. Ele tá ali para realizar um sonho, ele tá ali para investir, ele tá ali por conta da localização, o que ele busca ali? Sentou na sua frente, primeiro ponto, o que é que esse profissional ele tem de informação para me passar do produto, do empreendimento que eu estou buscando? Porque assim, tem corretor que fala, você chega lá e fala assim, quantos terrenos? Não sei. Qual que é a metragem? A partir de tanto. Tem isso aqui, se quiser. Essa é a ficha técnica tem na internet. O cliente ele então, já chega com essa informação. As informações, condições, tudo. Porque assim, hoje, querendo ou não, as incorporadoras, o processo ele é único.
Você, como 100 outros corretores, vai vender na mesma condição, porque a condição ela vem da incorporadora, ela não vem da imobiliária. Como Sim. vai vender, se vai ser parcelado, se vai ser em quantos por cento de entrada, essa premissa ela vem da incorporadora. Agora, se estiver fugindo desse padrão, aí o cliente já tem que acender o alerta. Peraí, primeiro, fazer pesquisa de mercado. Ah, cheguei ali, só tem aquele corretor? Não fecha na emoção. É uma coisa que você vai ter que... qualquer compra, você tem que ter objetivo, você tem que saber de quem que você está comprando e para que você está comprando. Vilela, você sabe que 2% das pessoas compram no WhatsApp? A primeira vez que eu te vi, você me apresentou, eu comprei. 2%. É uma Isso que pesquisa. você está falando é inteligente. Isso, porque assim, nem se você for ali na Magazine Luiza para comprar uma TV, você não vai chegar ali, um exemplo, a TV de tantos polegadas, 1.400, você vai rodar pelo menos mais 2, 3 lojas para saber qual vai estar mais barato. O mesmo modelo, as mesmas Garantia. configurações. Então, assim, o corretor é da mesma forma. Tem que ter, nós como cliente, eu falo por mim mesmo, eu como cliente, toda vez, eu sou o cliente mais chato que tem. Porque eu saio pesquisando mesmo, converso com um, converso com outro. Se conversou com 3, tem um que a informação não tá batendo com 2, espera aí, alguém tá errado. Vilela, sabe uma pergunta que eu faço, Lisvaldo? A pessoa senta na minha frente, o que é isso aqui? Vamos falar desse caso, né? Como que é esse empreendimento aqui? Eu falo, já conversou com alguém? Tem alguém te atendendo? Isso aqui comparado aqui. Porque já é uma forma da pessoa notar, assim, primeiro o interesse da pessoa em atender, Sim. de ser genuíno, e uma preocupação de saber de onde essa pessoa vem, Do o que ela faz, o que é a intenção do coração dela, né? Saber que às vezes outro corretor já atendeu. O que esse outro consultor, corretor já passou de informação para esse cliente, para você? Porque quando eu faço essa pergunta, ela pode ser que ela é um potencial comprador, concorda comigo? Sim. E concorda comigo que se ela tiver vindo de alguma pessoa, ela já notou um comportamento diferente, e se ela quiser ir a outra pessoa, ela chegar na outra pessoa e falar, cara, mas aquele cara fez uma pergunta mais interessante, o que eu já vi? Né? O que eu já conheci? Com quem que eu já falei? Porque em cima disso aí eu vou construir a minha comunicação com ela diferente de achar que é uma pessoa ingênua daquilo que eu estou tratando. Eu tive um caso até particular assim no Alteza. Minha primeira venda lá no Alteza, quando abriu, no dia da abertura de venda, inclusive. Foi um cliente que eu comecei um relacionamento com ele uns 2 meses atrás. E ele conheceu outros produtos, eu mostrei outros produtos, chegou a quase fechar em outro produto, reserva, sinal e tudo. Só que a partir de um momento ali, a gente fazendo conta, conversando, o que eu entendi? Que não era para ele. E eu já sabia do outro produto que ia vir em seguida. Muitas vezes o corretor às vezes vai pensar, não, vou forçar esse cara. Não, vou convencer esse cara, vou contornar a objeção desse cara. Para o quê? Pôr o dinheiro no bolso. Só que eu não penso assim. Eu tive toda aquela experiência, aquela emoção da compra dele, junto com ele, e com a esposa e com a família. Eu vi que era um sonho de vida. O cara tava juntando dinheiro, FGTS, etc e tal. Então, assim, tinha todo um histórico. E acho que cada cliente, independente dele falar sobre isso ou não, cada um tem, né? O seu sonho, o seu objetivo ali. E, cara, foi uma venda tão bacana que ela gerou 2 vendas, inclusive. No dia o cara acertou comigo na mesa, a minha parte, minha comissão. Se o dinheiro é bom, foi ótimo, excelente. Mas, tipo assim, eu tenho aquele sentimento assim, que o cara chegou no objetivo que ele queria, realizou aquilo que ele realmente estava buscando. Não foi só uma venda assim, engatada pela emoção dele, engatada pela minha ambição, mas sim um negócio que casou, assim, né? O desejo, o sonho dele, junto também com o meu. E até é uma oportunidade sempre que eu tenho a oportunidade de falar com a turma, com os corretores, com os colegas, é sobre diligência. Eu acho que isso se resume a tudo. Você trabalhar sendo diligente, é isso. É você buscar êxito, é você buscar zelo, excelência para com o outro. Porque eu também gostaria de, se fosse no lugar dele, ter sido atendido assim, ter tido esse auxílio, essa consultoria de alguém que realmente se importou comigo, com o que eu queria. E isso é tão importante, cara, porque assim, até corrigindo uma frase que você disse anterior, você falou assim, um cliente possível comprador. Toda pessoa é compradora. Por que toda pessoa é compradora? Esse telefone está à venda. Agora ele está à venda por R$5. Quem é que compra esse telefone? Também. Beleza, todo mundo compra. Esse mesmo telefone, agora eu estou vendendo ele por R$2.000.
Eu já vou pensar. Vou ver que a minha mulher te fala. Mas eu preciso, tá Qual bom? que é? Então, assim, isso, todo cliente ele é comprador, só que vai do momento e da oportunidade. Tem o cliente que ele vai... Verdade. Tem o cliente, todo cliente, eu falo assim, a partir do momento que você sentou com o cliente, ele é comprador. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 2 meses, 3 meses, só que hoje tem... Aí voltando assim na sua pergunta sobre o tanto quanto isso faz sentido para o cliente, faz sentido para o corretor. Porque assim, hoje a maioria dos corretores, todo mundo tá desesperado em vender. Nós também, a gente não segura a emoção, nós quer vender tudo todo dia. Só que, cara, é o seguinte, tem cliente que agora ele não tá preparado. Aí é onde que entra a questão do broker. Por que o cara ele tem que estar capacitado e com inteligência emocional afiada? Porque assim, obviamente muitas das vezes o cara não tá preparado financeiramente para esperar uma venda, 2, 3 meses, ele quer vender hoje, ele quer comissão hoje, ele quer premiação hoje. Só que tem um cliente que ele vai sentar aqui, ele veio de lead, ele tem um interesse, só que ele não vai comprar hoje, ele não tem condição. Só que o cara, quando ele é profissional, ele deixa de ser vendedor e se torna consultor, ele vai dar assessoria. Porque nossa função, a função nossa do mercado, seja minha como coordenador, você me entende que tem você que vai vender, que pode vender hoje, pode vender daqui 2, 3 meses. Eu estou dando uma assessoria para você do meu empreendimento, da mesma forma que vocês estão dando uma assessoria para o cliente de vendas. Sim. Então, orientação. Então, assim, aí onde entra o tão quanto o cara ele é capacitado, o tão quanto o cara está alimentado de informação, o tão quanto que o profissional, o corretor, ele está preparado para ser um consultor. Porque às vezes o cara ele perde a oportunidade ali daquele cliente, porque não virou venda, tô descartando o cliente. Só que, cara, o cara, se ele entende, conversa com o cliente, não, cara, essa condição ela não tá cabível a mim no momento. Tá, mas você realmente tem interesse? A primeira pergunta é, tão quanto é interessante para ele, tão quanto faz sentido. Se faz sentido, às vezes no momento não por conta de condição financeira. Mas tá, você dá conta de se preparar para isso? Léo, o que você falou aí, ó. Saboroso depois de fazer uma venda saudável. E esse cara é a venda que ele vai te retribuir 1 milhão de vezes. Ele vai indicar pro parente, ele vai indicar pro amigo. Esse cara ele chega assim, ó, porque você não entende que não tem ninguém que fala que fez negócio ruim? Ninguém chega em lugar e fala, nossa, cara, eu fiz um negócio ruim hoje. Hoje eu comprei uma caminhonete velha, deu prejuízo, pneu tá bambo, Ninguém fala de negócio ruim. A pessoa que quando ela faz um bom negócio, que ela sente o prazer do pertencimento, ela chega numa rodada de amigo e fala, cara, eu já fiz um negócio bom. Ela indica. Então, é exatamente isso. Isso aí, sabe o que eu tenho lutado, Leisval, pra... Acho que a palavra não é doutrinar, Vilela, mas para instruir as pessoas no sentido assim, ó, confie no corretor. Então vamos lá, você encontrou a pessoa da sua confiança. Seja honesto com ela. Por quê, Guilherme, você mente pro seu médico? Você senta na frente do seu médico cheio de sintomas e fala, não tô sentindo nada disso. Tô bom. A pessoa que procura um técnico jurídico, ela senta na frente do advogado, ela mente a situação dela para o advogado? Não tem como. Agora, por que as pessoas querem sentar na frente do corretor e não ser honestas na sua vida financeira? Esconder o jogo, né? Na sua saúde. Porque dentro disso aí, Vilela, olha a experiência que eu já tive. Já tive experiência da pessoa querer comprar 2, 3 unidades e eu falar, não, amigo, compra só uma. Por não conhecer a pessoa, fala, não, deixa eu te falar, fica só com um, depois avalie primeiro. Não, mas eu acho que eu posso. Mas eu achei que a pessoa estava tão emocionada, mas era o contrário. Na realidade, ela estava muito capitalizada. Uhum. E ela falou, não, eu posso fazer isso aqui, mas eu não conhecia. E eu já tive experiência de estar com pessoas e a pessoa fala, o que você vende aí? Eu falo, não, o que você precisa? Não, eu quero saber o que você tem. Eu falo, amigo, aqui eu tenho um lote de 200 a 2 milhões. Qual que é a sua realidade? Não, sei que tem que me convencer. Essa conversa, ela não existe, né, Vilela? É a pessoa que tem que falar, Thiago, eu venho de tal lugar, eu tô assim, a minha saúde financeira é essa, o que vai encaixar dentro da minha realidade? E aí fica muito mais, assim, saudável, né, para essas duas pessoas trabalharem em conjunto. Porque, Vilela, o que você colocou é o que eu entendo. O corretor, ele não tem que estar atrás de comissão. Você que procurou uma pessoa para adquirir algo, primeira coisa que você tem que perceber, essa pessoa está querendo te servir ou ela quer ganhar de você? Porque se o desejo dela é te servir, é proporcionar aquilo que você falou, uma consultoria. Caminha do lado dessa pessoa. Eu acredito que essas coisas exalam, viu, Thiagão? Acho que isso exala aí. Tá no olho, né? O cliente sente na hora que o cara tá ali afobado, pensando só em arrancar o dinheiro do bolso dele. Também como sente quando vê que a pessoa é uma pessoa que é ajudadora, que tá ali para servir,
tá ali disposto a ajudar. E esse negócio é realmente tão ajudar. interessante porque, assim, ó, nesse caso aí, quando o corretor ele transmite muito desespero da venda e acontece de pegar o cliente emocionado, vai dar venda. Só que você não entende que esse cara, ele vai, 5 dias depois, ele literalmente, o cliente, o que acontece? É aquele cliente que ele vai falar assim, cara, aquele corretor me ludibriou. Aquele corretor me passou a perna, aquele corretor só quis me vender. Ruim. Aí a pior sensação do cliente, essa é a venda que com certeza ela não é venda. Ela simplesmente foi um fato, mas ela não é venda, porque esse cara vai destratar. A pessoa E o cara ainda vai- como erro na vida E o dela. cara ainda vai falar você como mal, vai te cobrar, vai te importunar e você vai gastar tempo, energia demais para tentar reverter. Porque, cara, você gasta, vamos supor, você tem 100% de energia, você gasta 20% para vender. Mas se você gastar esses 20% bem estratégico, bem pontual e dando uma boa assessoria de profissionalismo, essa venda ela não cai. Se você não dedicar isso, se esse cara resolver a destratar, você vai ter que gastar os outros 80%. Você gasta muito mais energia tentando reverter um negócio do que fazendo um negócio. A venda, quando ela entra para um distrato, o corretor ele vai gastar muito mais energia. Ele vai ter que dar o que ele não deve. Vai ter que dar até a comissão dele. Exatamente. Aí é onde quebra a ética do mercado. Que o corretor começa a tirar da comissão para dar vantagem. O corretor que começa a querer ganhar no argumento. Aí é onde entra essas premissas de ética. Aí é onde que isso é tão onde isso vai refletir, né? Se a gente começa no início bem alinhado, com a ética alinhada, com a transparência para o cliente, credibilidade, informação, conhecimento, profissionalismo, você não vai ter que reverter isso depois lá na frente, você vai ter que gastar o que você Verdade. não... Entendeu? Então vamos lá, você que nos acompanha, que quer comprar, entenda quem sentou na sua frente. Agora você que nos acompanha e quer vender, se posicione. Seja sincero, seja honesto, construa o seu posicionamento dentro do mercado imobiliário. Porque tem um negócio que eu ouvi, Vilela, do Guilherme, e eu tô rindo até hoje. Diz que o cliente tem a cara do corretor. Então, se o corretor é malandro, catireiro, gambireiro, ele não penteia nem o cabelo. Anda amarrotado. O cliente dele vai parecer com ele ou não? Não, isso é atrai. É igual a frase que eu disse, quem é da farofa, quem permanece na farofa sempre vai estar na farofa. Não tem como, isso a gente é o reflexo daquilo que a gente transmite, não tem como. Se você transmitir falta de confiança, você não tiver transparecer profissionalismo, aí é onde que o trem é tão esquisito, é aqueles lead garranchado, é o cliente que quer parcelar a entrada mais do que o parcelamento do financiamento, eu tô falando da entrada, né? Nem do saldo devedor. O cliente quer parcelar a entrada sua, porque, cara, você me entende, você tem uma condição, você tem lá 2, 3 vezes, a partir do momento que o cliente ele começa a negociar a sua prestação de serviço, você me entende que esse cliente não está dando valor na prestação. Seu honorário. Então, o que acontece? Você não conseguiu transparecer credibilidade suficiente para ele falar assim, o valor, esse tanto que você está me cobrando tem valor. E eu não falo valor de reais, tem valor pelo serviço que você me prestou. Aí a credibilidade, a confiança. Então, isso Concordo. não tem como. O corretor que transmite isso, ele vai transmitir credibilidade, os clientes é até mais certeiro. É uns clientes mais fechamento, menos canseiro. Mais bonito, né? Uns clientes mais bonitos. Não é bom, Leisval, você ter um cliente bonito? É aquela pessoa educada, polida. É diferente. Vilela, agora a gente falou, né, do que dá certo, do que não dá certo. Nós comentamos de qual o perfil de posicionamento da pessoa que quer comprar, a pessoa que trabalha para transicionar. E agora eu quero trazer aqui uma pergunta que eu vejo que você tem muita legitimidade para falar pelos seus resultados de lançamentos, né, Guilherme? 2025 a gente tem acompanhado aí você como gestor comercial e é muito expressivo a resposta que você traz para os lançamentos. E eu sei, né, Leisval, que a gente tem aqui incorporadores nos acompanhando. Nós temos pessoas que desejam trabalhar na expansão urbana. E o que você fala para uma pessoa, Guilherme Vilela, né? O que você fala para uma pessoa que quer lançar alguma coisa? Qual que é o código do... Qual que é o código? Qual que é o código? Aí onde chamou o Thiago Kozak aí? Nossa, convidado aí, Kozak, meu grande amigo. É porque assim, tem coisa que, na verdade, Vilela, você concorda comigo que tudo depende do lançamento?
Não precisa ser no mercado imobiliário. Pode ser qualquer coisa na vida. Tem que acertar a mão. Tudo que se trabalha, você se lança todo dia quando você acorda pela manhã, penteia o cabelo, toma banho e sai na rua. Você se lança ali. Então, o lançamento, o que ele tem que ter no processo, na apresentação dele para falar, isso é um sucesso. Cara, isso daí, inclusive, o nosso mentor, né, da Mais EGV, o Thiago Kozak, é uma coisa que ele vende muito diariamente para nós coordenadores. Quantos empreendimentos, os meninos que trabalham em parceria com a gente há mais tempo, aí fala assim, o empreendimento vendeu por conta da localidade, o empreendimento vendeu porque entregava isso, o empreendimento vendeu... Quantos empreendimentos em localidades nada a ver e que tiveram sucesso? Data do ano nada a ver. Data do ano nada a ver, tabela nada a ver. E quantos empreendimentos que a gente tem hoje no mercado, assim, eu falo mesmo, eu não pego base do meu resultado. Assim, meu resultado ele é uma questão de dedicação e energia mesmo, tudo é energia. Se você não transmitir energia, você não recebe energia. Você não recebe energia, você vai receber ao contrário. Então, essa questão de lançamento era assim, o bastidor do lançamento. Ela funciona da seguinte questão. Tudo é uma questão de desejo. É o que o Thiago sempre vende pra gente. Tudo é uma questão de desejo. Primeiro, eu tenho que transmitir o desejo para vocês que vendem. Quantos empreendimentos hoje no mercado imobiliário são bem embalados, localizações extraordinárias, o produto entrega muito mais do que a região, só que quase entregando empreendimento e nada, e 60, 70... O espelho todo disponível. Espelho todo disponível. E isso é quanto na incorporação, quanto no urbanismo. Então esse desejo, ele começa antes com a nossa força de venda. Uma força de venda alinhada, uma narrativa. Inclusive, essa semana, a gente participando das nossas reuniões da Mais EGV, tudo é uma narrativa. A gente precisa ter uma narrativa. Se você chegar em mim, no Daniel, no Murilo, no Luiz, a nossa narrativa ela tem que ser uma. Só que uma narrativa alinhada. Até para a nossa força de venda. Não para o cliente final, mas para a nossa força de venda. Não adianta eu vender um produto, eu ter um produto muito bem embalado para o cliente final, se eu não souber vender para quem vai vender. Se eu não souber vender para você, corretor. Porque primeiro quem compra não é o cliente final. Primeiro quem compra são vocês que estão na ponta comercial, os corretores, as imobiliárias. Então esse bastidor de lançamento, ele começa o desejo aí. Às vezes eu não preciso ter um empreendimento, vamos dizer, o mega master lá com uma entrega extraordinária. Se eu não tenho uma condição, se eu não tenho uma tabela bem desenhada, se eu não conseguir transmitir a percepção de valor. Qual que é essa percepção de valor? Eu pegar esse copo, eu cobrar 300 mil nesse copo. Mas qual que é o valor que eu estou vendendo para falar que esse copo vale 300 mil? Aqui ó, tá um copo aqui na região, 300 mil reais. Beleza, desses 300 mil tem uma condição aqui, 50% você vai pagar em X. Tá atrativo? Mais ou menos. Ó, esse copo aqui, ó, ele é feito com uns vidros de cristais. A condição dele, ele é antiaderente, ele não arranha a sua mesa. Vou criar valor ao produto. Vou criar condição. Olha aqui, ó, desse valor aqui, você vai dar uma condição. Todo produto, a gente sabe, todo produto, desde o cliente investidor até o cliente que compra para moradia final. Todo mundo que vai comprar, ele busca a primeira coisa, condição. O cliente que vai comprar à vista, ele quer condição. O cliente que vai comprar 60... Eu quero saber o preço. Quer saber quantas vezes... Pode ser o preço que for, mas se você não tiver condição, você pode ter o melhor produto do mercado. Você não vai... vou falar, não vai vender. Não vai vender como a gente tem realidade no mercado imobiliário goiano. Quantos empreendimentos de alto, médio padrão, seja de prédio, seja de condomínios, que estão estagnados aí, porque não conseguiu vender essa percepção de valor, não foi nem para o cliente final, porque o cliente final até entende, mas para vocês que vendem. Porque para chegar isso no cliente final, você tem que ter a narrativa para poder passar. O que vai suprir minha vida? Qual dor que me atende? Exatamente. Então, assim, ó, essa questão, esse desejo, ele começa muito antes. Ela é um preparo, para você ter ideia, ela é um preparo tão primordial, ela vale muito a minha força de venda. Vamos pegar um exemplo na Alteza do Lago. Tivemos um empreendimento que tínhamos um lançamento na época onde a mística do mercado, onde falava que ninguém vende em dezembro, mercado não lança em dezembro, corretor está viajando, cliente está viajando, cliente não tem dinheiro, não tem quem compra em dezembro. Escola de menino, escola de menino, aí cara, eu visitava as imobiliárias, vocês é doido de lançar em dezembro. E isso porque a gente já vem trabalhando um produto desde final de agosto com o mercado imobiliário. Deixa para depois do carnaval. Não, deixa para depois do carnaval. Então, assim,
era uma mística, é uma mística que o mercado ele se alimenta disso. É igual se eu falar assim, que esse produto é ruim, eu me alimentar disso, esse produto ele pode ser bom, ele vai ser ruim, ele vai ser um peso para mim. Crença limitante. Crença limitante. Então assim, e a gente chegou hoje no extraordinário, né? O produto lá, vamos dizer, hoje a gente completa aí 60 dias de produto. Chegando 100%. Chegando 100% vendido aí, ó, Thiago Kozak. Falta pouco. Thiago Kozak, ó, a premiação pros coordenadores aí. Tem que ter, hein? Então assim, esse desejo, primeiro, antes da gente vender para o cliente final, tão quanto abrir o olho de vocês, de oportunidade, tão quanto a gente vendeu isso como oportunidade de vocês, seja desde a condição de... Então, assim, te interrompendo, o primeiro erro silencioso é não acreditar no produto. Não é questão de não acreditar no produto. É não saber saber vender. como atender a demanda do mercado. Quando eu falo atender a demanda do mercado, o corretor, a imobiliária, eu não preciso entregar um produto perfil Casas Bahia, eu parcelo 1 milhão de vezes, eu preciso entregar essa percepção de valor para o corretor. É uma campanha atrativa, é uma condição, porque ele precisa comprar primeiro antes dele vender. Se você chega ali com a tabela que não é vendível nem um pouco, a tendência é que o próprio cara, e o pior é que o mercado ele se alimenta da rádio peão. A rádio peão alimenta. A rádio peão, ela é, como o Thiago fala, a famosa rádio peão, ela promove ou ela demite. Ela é assim, a rádio peão hoje ela é assim, ó. O empreendimento, quando ele flopa, quando ele não dá certo, quando ele não deu certo no lançamento, e às vezes é empreendimento bom, empreendimento com conceito até diferenciais aí. Só que aí não teve aquela atratividade da força de venda. Por quê? Você não conseguiu vender bem essa percepção para o corretor, você não conseguiu entregar uma premiação atrativa, você não conseguiu dar condição. O cara simplesmente já sai na rádio, o produto não vende, produto flopou, lançamento deu ruim, lançamento deu isso, lançamento deu aquilo. Agora, igual a Alteza, começou a primeira semana de vendas, mais de 100 unidades vendidas. Aquilo ali, as últimas vendas, é reflexo daquele movimento inicial. Porque muitos corretores que nem... O que aconteceu? Você me entende que ali naquele grupo que a gente tem lá, tocando venda ali, anunciando venda, aí o cara, que negócio bom é esse aí? O que o povo tá vendendo lá? O que é esse tá bom lá desse jeito? Começou a brotar corretor que nem a gente visitou. Tem corretor até de outro estado. Cara, Sim, faz sucesso mesmo. Rapaz. Então, assim, essa questão da rádio peão, então, assim, é importante essa primeira percepção de valor ao mercado, que é o nosso time, a nossa força de venda. Cara, se você não entender de força de venda, me desculpe, você pode ter o melhor produto do mercado, você não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Então, exatamente isso. Boa. Então você, incorporador, quer vender, quer lançar, Contrata mais quer urbanizar, você tem que entender que essa energia, ela tem que existir, né, Leisval? E a gente começa a caminhar aqui, Guilherme, para o final desse bate-papo, e cada um vai ter suas considerações finais, mas eu queria já nortear uma consideração que eu preciso que você deixe aqui nessa mesa, Vilela, que é o quê? A gente que trabalha com a Mais VGV, né, aqui a gente não está para puxar a sardinha, mas a gente tem que mostrar o resultado que funciona. Né? E eu noto que vocês têm uma energia de trabalho muito boa. Muito positiva. E isso aí influencia o ambiente, e o ambiente ele influencia todo o resto, né? Ele vem de um estado emocional, vem de um estado de espírito, e isso no natural mostra o seu resultado. E aí, o que é a minha pergunta? O que te motiva, Vilela? Porque, o Guilhermão, tem inteligência para trabalhar qualquer outra coisa. Né? Não é puxando o seu saco nesse sentido. Mas poderia ser um banqueiro, poderia trabalhar em qualquer outra área do mercado que você tem conhecimento, que você já passou. Mas por que você fala assim, eu acordo, trabalho, eu quero urbanizar essa cidade? Essa energia mesmo, que eu acho que a palavra é essa, né? Essa motivação que você tem de agir nesse mundo, qual que é o segredo dele, que está aí dentro do Vilela? Cara, hoje o que eu carrego, assim, para mim mesmo, essa questão do segredo, ela é muito... Isso é muito individual, porque tudo é questão de propósito e provisão. Às vezes você tem a visão de que seu lugar é num banco, ou que seu lugar é como um CLT, seu lugar é como... Só que o seu propósito ele é outro. E se você não souber identificar, eu passei por banco, tive experiência bancária e tudo mais, mas eu vi que aquilo ali era simplesmente um espaço limitante para mim poder ter um aprendizado de conhecimento da parte da área financeira que reflete hoje muito bem no mercado imobiliário para mim. Porque o mercado imobiliário hoje ele tem essa reflexão, que ele reflete ao ciclo econômico, né? Então o que acontece?
Hoje é questão de propósito. Hoje eu vejo que o meu propósito ele está no mercado imobiliário. Se você não sabe o que você quer da sua vida, meu amigo, não sai de casa. Para você sair para fazer qualquer coisa, você vai ser sempre qualquer coisa. Você vai ser sempre mais um no mercado, você vai ser sempre mais um no meio de 40. Seja corretor, meu amigo, se você não souber o que você quer da sua vida, não sai de casa, não. Eu recomendo mesmo, não sai de casa. Fica em casa mesmo, porque a sua energia vai contaminar quem tá lá com a autoestima lá em cima, quem tá com o astral lá em cima. Eu sair da minha casa, eu falo, hoje eu tenho um dever. Fazer a minha função e realizar na vida de pessoas. Fazer realização na vida de pessoas. Eu sinto na obrigatoriedade de, inclusive a gente até teve uma negociação semana passada, e você falou assim, cara, isso não vai te prejudicar. Obviamente a gente tem umas limitações em até o que e até onde a gente pode ir como profissional. Seja na condição comercial, seja na nossa profissional mesmo, até onde que é a minha permissão. Só que eu peguei e ainda falei pra você assim, cara, o importante é a venda. Isso te faz realizar? Beleza, cara, isso pra mim tá... Se não estiver me prejudicando, eu vou atrás disso. Então, assim, se você não sair de casa com o dever de que você vai cumprir, às vezes o seu dever é cumprir na sua própria vida. Eu faço, eu não... consequentemente, eu reflito na vida de outras pessoas, mas eu tô realizando a minha. Onde que eu tô realizando a minha? Sentir o desejo, o meu desejo de estar realizando nas vidas das outras pessoas. As pessoas conquistando, outra pessoa... Às vezes o seu desejo é conquistar um resultado, às vezes o seu desejo é comprar um carro novo, às vezes o seu desejo é conquistar uma casa, fazer uma viagem. Só que você tem que entender qual que é o seu propósito para você chegar a isso. E o meu propósito hoje é realizar na vida de pessoas. A partir do momento que eu conseguir fazer isso, eu estou sendo realizado. Então o mercado, para mim hoje o mercado ele é extraordinário, o mercado é bom para todo mundo, só que eu tenho que ver o tanto quanto é bom para você. Se você não sabe o que você quer da sua vida, não prejudica a vida de quem sabe o que vai fazer. Então eu mesmo saio com um dever. Eu saio com um dever hoje. O dever meu é realizar na vida de pessoas. Se eu realizo na sua, eu tô te ajudando. Consequentemente, eu tô te realizando. Eu tô sendo um ponto positivo na sua vida. Eu não quero ser um fardo para você. Eu quero te ajudar a conquistar as coisas. Então, ter objetivo. Né? Então, a gente tem que saber o que realmente a gente quer sem prejudicar a vida dos outros. Porque vida é uma coisa tão significante que às vezes a gente não sabe o valor. É igual aquele hino, né? Você não sabe o valor que tem uma alma, mas você não sabe o valor que tem uma vida. Então a gente tem que saber qual que é o valor da vida de cada um, tanto quanto a gente reflete positivamente, porque do mesmo dia que eu posso ser ruim, eu posso ser bom. Até muito mais do que eu imagino. É decisão, né? Decisão. Lesval, dentro desse zelo, né, que o Vilela bem colocou, e desse entendimento de que dentro do código da terra, né, nós estamos aqui para semear, né, e semear de forma correta para colher amanhã. Ainda que a pessoa semeie, a Bíblia fala isso, né? Quem semeia com lágrimas, mas amanhã pode colher com alegria. Deixa suas considerações finais para a gente, no sentido de que tudo aquilo que a gente colocou aqui na mesa, né? De quem incorpora, de quem vende, de quem compra. Antes de entrar nas considerações, eu queria só fazer uma ressalva dentro do que você estava se posicionando agora, Guilherme. Você hoje, como toda essa expertise que você tem no mercado imobiliário e parte de gestão também, agora que vocês estão bem à frente, grande empresa aí que faz gestão imobiliária, no ponto de vista de vocês, a força de vendas hoje ela representa em torno de 50% ou você vê 80%? Você fala... A força de vendas, assim, não está falando só equipe de vendas. Uhum. O sucesso do empreendimento vendeu 100%. Tá. A força de vendas representa quantos por cento dessa parcela do 100%? Cara, no meu ponto de vista, a força de venda ela representa 100%. Porque o cliente ele é consequência. O cliente ele é consequência. Em qualquer tipo de produto, para chegar até no cliente final, ele precisa de um vendedor. Ele precisa de alguém que vai prosperar essas informações e vai vender isso. Então, assim, a força de venda ela é primordial, ela tem que ser, nós como coordenação, como gestão, a gente tem que ter um zelo e um entendimento, que às vezes coordenação tem muito disso, de ver os corretores simplesmente como mais um vendedor. Cara, não, a força de venda ela pode te deixar no zero, como ela pode te deixar em 100%. Mas eu tenho uma observação, você colocou 100%, e se o produto não estiver dentro do preço do mercado, se o produto não estiver atendendo a expectativa do público, aí eu já não vejo como 100%. Mas assim, tudo tem que ser tem que ser bem casado. É um conjunto. Assim, ó, a gente tem dois cenários.
eu tenho o cenário do empreendimento, qual que é o objetivo do meu empreendimento, para que eu quero entregar, o que eu quero entregar. Só que para isso eu preciso fazer uma pesquisa. Eu preciso entender qual que é a necessidade daquela região. Não adianta eu chegar ali lá no Garavelho e querer botar um prédio da Opus de alto padrão. Você me entende que não faz sentido? Eu tenho que fazer essa pesquisa. Sim. Só que para mim chegar nesse final, no produto no desejo final desse produto, eu preciso 100% da força de venda. Porque eu posso entregar até um empreendimento um pouco superior que vai atender a necessidade da região, mas se eu não tiver a força de venda, ele não vai vender nada. E se eu sou empreendedor, então, quero lançar meu empreendimento e eu acho que a força de venda não interessa para o meu sucesso no meu empreendimento. Eu estou com um produto que está dentro do mercado, com as expectativas do mercado, está entregando o lazer que o mercado está pedindo hoje. Hoje eu tenho um preço abaixo do mercado, eu tenho necessidade ou não de incluir uma imobiliária nesse processo? E se eu achar assim, ao ponto que eu falo assim, não, meu produto vai vender sozinho, vou colocar aqui 2 pessoas ali que vai suprir a necessidade da demanda do meu empreendimento. Aí eu tenho uma notícia ruim para te dar. Aí eu vou te falar, seu empreendimento vai estagnar e não vai vender. Vai ser um fracasso. Vai ser um fracasso. Então tudo tem que ser casado, é como a gente está falando aqui, né, Thiago? O mercado vende. Tudo. Aí tem uma O cliente não vai chegar Aí lá a gente só, tem né? que abrir um O produto é muito parênteses bom. aí. Porque a gente tem muito disso assim. Tudo que se lança no mercado vende. Não tem disso. Tudo que lança no mercado não se vende. Se vende quando você tem um alinhamento com... porque se eu pegar a imobiliária X, porque a imobiliária X tem linha, tem grife, tem assinatura, deixa eu te falar, como acontece hoje no mercado imobiliário. Vários empreendimentos que pegam esse conceito de assinatura, vou deixar só uma vender. Me fala qual deles tem 100% vendido. Não te enche essa mão. Então, assim, a força de venda, antes de tudo, ela é primordial. Ela é primordial. Então, em cima disso, eu quero deixar só um recado para você que é incorporador, empreendedor, que nos assiste aqui também. Vai lançar seu empreendimento, procure aí a imobiliária que é especialista nesse segmento, seja horizontal, seja vertical, o que você for fazer. Procure aí. Hoje a Micasa, né, sempre destacando aí nos condomínios horizontais, em loteamentos, em Goiânia e na região metropolitana de Goiás. Quer vender? Falou com Micasa. Micasa! Só fazendo um adendo aí antes de agradecer, despedir, o Garavelho não tem pré-da-Alpes ainda. É muito bom, Já descobrimos o morador do Garavello. É por isso que eu gosto dele, tá vendo? Alô, Opus! Você viu uma área. Obrigado. Mas sim, agradecer aí o Vilela, né? Agradecer a todos vocês aí, a gente ter esse momento aqui juntos. E assim, conversa muito boa, né? Infelizmente a gente tem um tempo um pouco limitado. Poderia às vezes tirar uma tarde inteira aqui conversando, que tenho certeza que seria muito produtivo, né? Essa junção aqui de mentes aqui, bom papo e tudo, conhecimento do mercado imobiliário. Então agradecer, passar as palavras pro Thiagão, tamo junto, Vilela, agradecer você que assiste. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, deixar um comentário. Às vezes você tem alguma ideia de tema que a gente possa abordar aqui, ou de pessoa que você gostaria de ver aqui com a gente nessa mesa, deixe aí pra nós, tá bom? Muito obrigado. Boa, Guilhermão. Então, senhores, alô você que acompanha o Código da Terra. Meu amigo, a Terra tá aí e essa crosta há milênios está sendo habitada. E nós estamos aqui para te ajudar a habitar sobre ela. Então, o Código da Terra, toda quinta-feira, nesse exato momento, você vai ter esse bate-papo, né, tão educativo, instrutivo. E eu agradeço, viu, Vilela? Satisfação ter você aqui. Benção. Para quem não sabe, o Vilela é meu padrinho. Ele não me adotou, não. Eu que adotei ele como padrinho meu, sabe? Você é um irmão, viu, Vilela? Que em Cristo, né? Eu acredito dessa forma. Crescemos muito aqui hoje com você. Já havia um processo de crescimento acompanhando. E a gente espera continuar isso, caminhando juntos, trabalhando e tendo esse sentimento de servir, né, a população goiana e tantos outros que estão migrando para esse estado, porque é uma alegria para nós saber que hoje Goiânia está entre a segunda capital que mais recebe pessoas em nível nacional. E a nossa alegria, Vilela, é receber agora quem está vindo de fora, atender não só Goiás, mas todo o Brasil. Então, um abraço, que Deus te abençoe.